Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos num momento bastante delicado do combate à corrupção no Brasil. Nos últimos dias, o Senado apreciou um projeto de lei que enfraquece substancialmente a lei da ficha limpa, permitindo que políticos que tiveram suas contas não aprovadas em virtude da má prestação de contas, conservem a elegibilidade. O que isso significa? Significa que restam favorecidos o Caixa 2 eleitoral, porque má prestação de contas pode significar que financiamento de campanhas irregular pode estar sendo favorecido e, via de consequência, a compra de votos. As contas não foram aprovadas e, mesmo assim, o político mantém a sua elegibilidade. E desta maneira, o Caixa 2 eleitoral e, via de consequência, a compra de votos restam fortalecidos. Mas não é só isso. A lei de improbidade está sob ataque, está sob risco. Em junho, o projeto de lei 10.887, de autoria do deputado Roberto de Lucena, que tinha um propósito de modernizar a lei de improbidade, de atualizá-la, foi bastante debatido em audiências públicas, foi bastante discutido e até tinha boas atualizações apresentadas. Pois bem, em junho foi apresentado um substitutivo pelo deputado Zaratini e esse substitutivo não foi debatido. Esse substitutivo desfigurava totalmente o projeto Roberto de Lucena. E esse substitutivo, como se diz no jargão futebolístico, apresentado aos 45 minutos do segundo tempo, ele teve urgência de votação aprovada em 8 minutos. E depois dessa urgência de votação aprovada em 8 minutos, ele foi aprovado na Câmara, sem debate com a sociedade civil, e assim ele seguiu para o Senado. E no Senado ele ficou à espera da deliberação sobre a escolha do relator. O presidente do Senado, há algumas semanas, ele determinou que esse projeto seguisse para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a partir dessa decisão, imaginava-se que no Senado, na CCJ do Senado, haveria debates para até suprir a falta de debates que não ocorreram em relação a esse substitutivo, esse novo projeto. Até porque o autor do projeto original, Roberto de Lucena, inclusive, votou contra a aprovação do substitutivo Zaratini. Pois bem, este projeto no Senado, ele ficou à espera da escolha do relator na CCJ e nesta semana, na segunda-feira, finalmente foi escolhido o relator. E o relator, para surpresa de muitos, lamentavelmente, é o senador Weverton Rocha. E por que lamentavelmente? Porque o histórico deste senador não é um histórico que, a meu ver, aconselhasse a sua escolha. O senador Weverton Rocha, que já respondeu a várias ações de improbidade, atualmente ele é réu num processo criminal por corrupção e, a meu ver, essa situação ela desaconselhava a sua escolha como relator de um projeto que discute a mudança de regras relativas ao combate à corrupção. Isso não é aconselhável. A meu ver, há aí um conflito de interesses. Se está se querendo mudar a regra do jogo, mudar punições sobre corrupção, não é aconselhável que alguém que é acusado de corrupção seja o relator deste projeto. Mesmo assim, a CCJ escolheu este senador, Weverton Rocha, para ser o relator. Bom, imaginava-se que, mesmo sendo esse senador escolhido, que ele designasse audiências públicas para haver um debate com a sociedade civil a respeito deste projeto. No entanto, escolhido na segunda, dia 13, na terça, dia 14, o senador Weverton Rocha já apresentou o seu relatório,
de 33 laudas, desconsiderando todas as emendas apresentadas por seus colegas senadores e já propondo a aprovação do projeto que foi acolhido na Câmara. Inclusive piorando o projeto da Câmara, dizendo que nepotismo não é assunto que deva ser tratado pela lei de improbidade, dizendo que o tema das políticas públicas não deve ser tema da alçada da lei de improbidade, que a lei de improbidade deve apenas cuidar de punições e nem deve ser objeto de ação civil pública, aproximando a lei de improbidade do Código Penal, como se fosse uma questão meramente punitivista. Mas o pior de tudo, realmente, desconsiderando todas as emendas propostas pelos senadores e não permitindo que houvesse debates de aperfeiçoamento. E relembrando aquilo que já foi dito anteriormente, os graves problemas que existem no projeto aprovado pela Câmara. Os graves problemas. Exige-se dolo específico para punir por improbidades com dano ao patrimônio público, ou seja, não basta que haja a prova do dano, não, tem que haver a prova da intenção de causar dano. O sujeito diz, não, mas eu não quis causar dano ao patrimônio público, eu quis apenas ajudar um primo ou um irmão que passava dificuldades, eu não quis causar dano ao patrimônio público. Está absolvido. Né? Não se punem mais as improbidades culposas. O senhor Paulo Maluf, por exemplo, que foi condenado no caso do túnel de São Paulo por improbidade culposa, é necessário pedir desculpas a ele. Não se pune mais improbidade culposa, não se pune mais improbidade tentada. O monumento à impunidade, que são as situações das prescrições retroativas que só existem no Brasil e em nenhum outro país do mundo, estende-se esse monumento à hipótese da improbidade. Ou seja, não basta sermos vergonha, sermos motivo de piada jurídica no campo penal, estende-se isso ao campo da improbidade. Fixa-se um prazo de 6 meses para o Ministério Público concluir uma investigação de improbidade, qualquer que seja a complexidade do caso, mesmo que haja dezenas de réus, mesmo que haja quebras de sigilo bancário, telemático, mesmo que se tenha que colher provas em outros países. Como que se conclui uma investigação em 6 meses, qualquer que seja a complexidade do caso? Ou seja, há uma série de questões gravíssimas contidas no projeto aprovado pela Câmara que o relator Weverton Rocha desconsidera, suprime o debate, né, no estilo que o ex-ministro Ricardo Salles definiu como de boiada. Então, de boiada na Câmara, o senador Weverton Rocha, em 24 horas, apresenta o seu relatório de boiada. Felizmente, alguns senadores pediram vista, como Alessandro Vieira, como Lazier Martins. Então, não se deliberou sobre o mérito no plenário do Senado. A questão foi adiada para a próxima semana. No entanto, essa que é a principal lei anticorrupção no Brasil está sendo tratada desta maneira. A lei de improbidade está sendo estraçalhada desta forma. Estou falando precisamente do PL, que recebeu o número 2505 no Senado, e na próxima semana teremos a retomada dessa discussão. Portanto, é necessário ter extrema atenção em relação a isso. Essa semana também um novo Código Eleitoral foi aprovado pela Câmara, com outros graves retrocessos em relação à transparência partidária, em relação à fiscalização de recursos do fundo partidário, permitindo-se o gasto do dinheiro do fundo partidário livremente pelos dirigentes de partidos, fazendo-se uma articulação para instituir quarentena para militares, policiais, magistrados, membros do Ministério Público. Qual é o medo dessas pessoas disputarem as eleições? Qual é o medo? E por que essa seletividade? Por que outras pessoas de outras carreiras não são abrangidas? E o princípio da igualdade de todos perante a lei? É muito estranho tudo isso que acontece
esse esmagamento das regras protetivas ao patrimônio público. É necessário ter muita atenção, cobrar e observar esse movimento todo que está acontecendo. Forte abraço e até a próxima.